Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, sou professor de matemática do curso Exatas e hoje estou trazendo uma dica para você acerca da ideia de geometria plana. E o que a gente vai falar hoje é acerca do triângulo equilátero, figura que cai muito aí nas provas de vestibular, tá certo? Então vamos nessa. Olha o que a gente tem aqui. Geometria plana, a ideia do Enem, propriedades de um triângulo equilátero. Primeiro, quando alguém te perguntar, cara, qual que é a área do triângulo? Para e pensa, pergunta para ele, qual triângulo? Pois são vários, tá certo? O de hoje é um triângulo acutângulo, no quesito ângulo, e um triângulo equilátero, no quesito lado, tá certo? Então, o nosso triângulo equilátero ele vai ter algumas propriedades, e nós vamos falar acerca dessas propriedades. A parte mais importante de um triângulo equilátero para a sua prova é a ideia da área e a ideia do perímetro. O perímetro na matemática, ele vincula-se pela ideia de 2P. Não é que nem como na física, que para aceleração nós usamos o A, para força nós usamos um F grande, né? Então, velocidade, um Vzinho, um S pode ser também espaço lá. Para a gente aqui, ó, 2P é o perímetro. O Pzinho seria o semiperímetro. E o semi é um prefixo que indica metade. Então, nós temos metade de um perímetro, A mais B mais C, sobre 2. Tá certo? Certinho essas ideias? Mas vamos olhar isso no triângulo. Bom, Bruno, o que seria o semiperímetro? O perímetro é a distância do segmento AB mais a distância do segmento CD mais a distância do segmento AC. Só que por ser um triângulo equilátero, todas as dimensões vão ser iguais a L. Se nós tomarmos, então, L mais L, teremos 3L como perímetro. Logo, o nosso semiperímetro vai ser a metade disso. L, 3L, né? Sobre 2. Tá certo? Guarda essa informação. Área de um triângulo equilátero. Na realidade, são 6 áreas de triângulo, mas a do triângulo equilátero constitui-se em L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Bruno, posso usar essa área em outro tipo de triângulo? É claro que não. Só no triângulo equilátero que nós vamos usar o nosso L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Legal isso? Bom, L vai ter o valor unitário em quilômetro, em hectômetro, em decâmetro, que você já está cansado de saber. E ao inserir aqui, ele passa a ter uma dimensão de área, pois agora será visualizada em metro quadrado, em quilômetro quadrado, perfeito? Então temos essas ideias aí. Legal. Bruno, entendi essa área, mas o que é essa área aqui do lado? Essa área aqui do lado vincula-se em semiperímetro, Pzinho, vezes R. Aqui eu coloquei um A de apótema. Essa é uma outra área que representa aí áreas de figuras geométricas planas, tá certo? Semiperímetro vezes o raio, importante demais. Mas vamos ver aqui no nosso quadro o que seria então a altura do triângulo equilátero. Bom, a altura do triângulo equilátero é um segmento de reta que parte de um vértice. Então pode partir de A, de B ou de C. Então, peraí, um triângulo tem 3 alturas? Claro, enquanto essas alturas ainda nos fornece um ponto notável, que é o ortocentro. Então, o segmento de reta que parte de A e vai até a base, que a base escolhida aqui foi CD, fornece então a nossa altura, que seria aqui uma simetria desse triângulo, fornecendo aqui uma ideia de 90 graus. É um segmento especial, uma ceviana. A ceviana, que parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando 90 graus, tem-se o nome, então, de altura, que a gente vai representar pela letra H. Tá certo isso? Facinho? Bom, como é que era a área mesmo de um triângulo qualquer? Base vezes a altura dividido por 2. Mas para sabermos essa altura, basta que a gente aplique a ideia de Pitágoras. Se tudo isso aqui vale L, essa parte então valerá para a gente L sobre 2. Ao aplicar Pitágoras, teremos então a hipotenusa ao quadrado igual a um L sobre 2 ao quadrado mais um H ao quadrado. Por essa representação, chegaremos nessa ideia, onde a altura de um triângulo qualquer, no caso, na altura de um triângulo equilátero, é igual a L raiz de 3 sobre 2. E olha lá, ó, o nosso lado não está sendo elevado a nada, por isso nossa altura é uma dimensão de comprimento. Tá certo? Se nós já temos a altura, já temos a base, basta fazer base vezes a altura dividido por 2. E encontraremos a área do triângulo equilátero.
Tá certo? Bom, Bruno, mas eu quero saber dessa área aqui, ó. Semiperímetro vezes apótema. O que é apótema? Bom, você vai ao centro da sua figura. Nesse centro dessa circunferência pequena interna, você tem o que a gente chama de incentro. Se estivéssemos observando a circunferência externa, teremos então o circuncentro. E além disso tudo, esse ponto é o centro de massa, é o nosso baricentro. Então ali é a constituição de baricentro, de incentro, de circuncentro e de ortocentro, o nosso bico, tá certo? Então todos esses pontos convergem em um ponto coincidente. Todos eles estão naquele lugarzinho ali. Bruno, e daí? E daí que existe aqui nessa ideia da altura a nossa mediana. E a mediana possui uma propriedade. Ela divide-se em uma ideia de 1/3 de mediana para a parte menor e 2/3 de mediana para a ideia maior. Só que por ser um triângulo equilátero, a mediana ela é coincidente à altura. Significa então que essa parte é 2/3 de h e que essa parte de baixo é 1/3 de h, tá certo? Por essa coincidência. Tudo bem? Então 1/3 de altura vai ser o que a gente chama de apótema. Então a apótema é um segmento que parte do centro da figura observada até o ponto médio de um dos seus lados. Então eu tenho aqui no caso 3 apótemas. E a apótema ela é o raio da circunferência interna. O raio forma com o lado uma ideia de tangência. Então eu sempre vou constituir ideias de 90 graus. Olha aí que massa. Então a apótema vai valer 1/3 da altura. A apótema é igual ao raio da circunferência. A altura possui como ideia L raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer, então, 1/3 de altura, ou seja, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, eu encontro, então, a relação L raiz de 3 sobre 6, que seria a apótema do nosso triângulo equilátero. Bruno, como é que já caiu isso em provas de Enem? Com tampo de vidro. Eu não sei se vocês lembram que ele iria um tampo de vidro externo a um prisma de base triangular, tá certo? Bom, então a gente poderia ter pensado nessas ideias. Só que se é o tampo externo, eu não vou usar uma apótema. Eu vou usar quem, galera? O raio. O raio desse carinha, ele vem até aqui o vértice. A este vértice, vai até a esse vértice e vai até o vértice de cima. Esses caras em verde vão ser o nosso raiozão. Mas repara, se 1/3 é igual ao raiozinho, 2/3 de H vai ser igual a quem? Ao raiozão. Então, a minha apótema é igual a altura sobre 3, que é igual a L raiz de 3 sobre 6, que é igual ao raiozinho. O raiozão dividido por 2 também vai representar essa ideia, pois o raiozão ele é igual a 2/3 da altura. Se você multiplicar 2/3 por essa ideia da altura, o 2 cancela com 2 e eu acabo tendo L raiz de 3 sobre 3. Só que L raiz de 3 sobre 3, galera, dividido por 2, não dá exatamente aqui o valor da apótema? Por isso que a gente pode ter essas 3 relações para inferir qual o valor da nossa apótemazinha, tá certo? Dito isso, galera, essas então são as nossas propriedades, tá certo? Área do triângulo, semiperímetro vezes o raio. Só que no triângulo equilátero, esse raio ele é coincidente à nossa apótema, tá certo? Olha essa questão aqui do Enem. Calcular o raio da circunferência inscrita do triângulo 6, 8, 10. Esse triângulo 6, 8, 10, ele é um triângulo especial. Primeiro, que o seu maior lado elevado ao quadrado é igual à soma dos outros dois, o que implica que ele não é acutângulo nem obtusângulo. Ele é um triângulo retângulo, tá certo? E por ser um triângulo retângulo, eu posso inferir que 6 é a minha altura, 8 é a minha base. Aí eu vou fazer o seguinte: 8 vezes 6 é igual a 48, dividido por 2 é igual a 24. E o que é isso? A área. Porque olha só o que ele quer saber. O raio, certo? Se eu igualar duas fórmulas de área que eu conheço, que eu já vi na aula de hoje, eu posso fazer então, base vezes altura dividido por 2 é igual ao semiperímetro vezes o raiozinho.
Ele não quer o raio interno da circunferência? Não é exatamente isso que nós vimos aqui em como encontrar semiperímetro vezes A ou semiperímetro vezes R? Quanto é o semiperímetro de 10, 8 e 6? Basta somarmos. 10 mais 8, 18, mais 6, 24. 24 dividido por 2 vai dar 12. E esse 12 vai ser igualado... Mentira, 8 vezes... Ah, tá certo, né? Vai dar 12 vezes R. O que a gente vai fazer então? Igualar ao 48 sobre 2. 48 sobre 2, 24. Dividido por 12, R igual a 2. Essa foi uma questão que caiu no Enem. Era também um prisma dessa ideia. Ali dentro, naquele círculo, era um cilindro e ele queria saber o raio. Como que a gente resolveria essa questão? Uma igualdade entre triângulos, tá certo? Entre áreas de triângulos que representam o mesmo triângulo aqui, bases altura dividido por 2, igualado com semiperímetro vezes raiozinho. Agora é o seguinte, olha a dica da dica. Que triângulo é esse? Exatamente, é um triângulo pitagórico. De qual proporção? Concorda que é uma proporção 2? Calma aí, Bruno. Como assim? O triângulo pitagórico é aquele constituído de 3, 4 e 5. Existem infinitos triângulos pitagóricos, mas naquela proporção ali, nós temos o 3, o 4 e o 5. E olha a variação em K. Que K é aquele? O K, galera, não sei se já viram as dicas, mas significa proporcionalidade. Significa, então, que triângulos proporcionais a esse cara vão gerar aquela ideia ali, ó. Como assim? Que ideia? Se esse K for igual a 1, qual é aquele triângulo? 3, 4 e 5. Olha o K interno, não é o raio? Então, 3, 4 e 5, qual é a proporção pitagórica? 1. Então, raio igual a 1. Agora, se fosse 6, 8 e 10, qual é a proporção? Não é 5 vezes 2 para dar 10? Não é 3 vezes 2 para dar 6? Não é 4 vezes 2 para dar 8? Qual é o raio, então? 2. O cara que sabia essa dica aqui, olhou para a questão do Enem, nem leu o texto, queria saber o raio ali, ó, já marcou 2, foi para a próxima. Em 15 segundos, ele resolveu a questão. Outras pessoas conseguiriam ter resolvido por essa ideia pensada um pouco, mas precisaria ter a ideia do semiperímetro vezes o raio, que é pouco dito em sala de aula, tá certo? Mas a gente já sabe. Então, se cair algo referente a semiperímetros e raios internos de circunferência nessa sua prova, você já tem uma diquinha aí, tá certo, galera? Bom, então é isso. Me acompanhe nas próximas dicas. A gente se vê por aí. Valeu e um grande forte abraço.